Bom dia. Vamos lá, vamos lá. Hoje é dia de live com convidado. Vou botar aqui o tema. Como perder a vergonha. Hoje a live é sobre vergonha, com um convidado muito especial, Ricardo Teixeira, psicólogo. Ele vai entrar aqui agora. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Bom Lívia. dia. Bom dia quem já está. Bom dia quem está chegando. Oi, Ricardo, tudo bem? Tudo bom? Você está me ouvindo bem? Estou muito bem. E Ah, você? ótimo. Também. O som sumiu um pouco, mas voltou. E Ah, que aí? ótimo. Eu não vou usar fone, não. Eu vou falar assim direto, porque eu fechei aqui Aham. por conta dos barulhos da rua. Bom dia, quem está Ótimo. chegando? Ó, Sandra Lila. Quem mais? Os amigos estão Marília. chegando. Isso. Bom dia, bom dia. Pois é, né? Vamos para mais uma rodada sobre a vergonha, né? Sim, hoje eu estou aqui levantando alguns números sobre Hum. marketing, principalmente nesse período aí de pandemia, né? Uhum. E a ideia desse encontro aqui é a gente falar um pouquinho sobre a vergonha, para quem aí quer autoconhecimento, mas também para quem quer produzir conteúdo nas suas mídias, né? Então, aqui a gente tem Uhum. uma comunidade que tem terapeutas, tem massoterapeutas, acupunturistas, pessoas do marketing Uhum. também, mas Sim. a vergonha de se divulgar, né? De se colocar no mundo, de fazer coisas simples, Uhum. seja escrever um texto, fazer um vídeo mesmo, né? É uma Sim. das principais dores, né? Não só minha, mas como de todo mundo. Né? É uma das questões mais Uhum. frequentes. Então, a Sandra está falando, convidou a Genoveva. Uhum. Tá joia, Sandra. Vai ficar no IGTV e a gente manda para ela depois. Uhum. Então, uma coisa interessante que a gente precisa frisar aqui é que realmente essa pandemia ela trouxe mudança de comportamento na internet. Né? Se o brasileiro já acessava muito a internet antes, agora, então, é que o negócio explodiu, né? Uhum. Então, para vocês terem ideia, assim, no mundo todo, o consumo de vídeos, eu vou falar um pouquinho de vídeos aqui, mas aí depois a gente fala sobre o tema, né? Teve um aumento no mundo todo, cerca de 20% de consumo de vídeo, assim, Netflix, YouTube, Vimeo, redes sociais em geral, mas mas em termos de comportamento, em termos de consumo de tipos de conteúdo, a questão Uhum. de vídeo realmente explodiu, né? Pela questão óbvia do confinamento social, né? As pessoas estão mais no Uhum. celular e elas estão com mais tempo de poder ver esses conteúdos, né? Então a gente está explodindo aí. Mas uma coisa que é importante a gente saber é que o vídeo hoje é realmente um dos conteúdos preferidos das pessoas para tomadas de decisão. Então, assim, mais de 70% das pessoas elas só vão adquirir um produto ou um serviço, ou quando elas querem se aprofundar sobre, por exemplo, uma terapia, uma solução para o problema dela, existe essa tendência, né, de mais de 70% das pessoas de fato tomarem uma ação a partir do momento que ela consumiu um conteúdo em vídeo, Que dado né? interessante esse. É, É. Porque o vídeo é mais fácil de ser assimilado mesmo, você está ali com o é. celular, você não precisa né? Qualquer pessoa de qualquer escolaridade vai assistir ali o que você falando, ela vai conseguir absorver esse conteúdo. Então, chega a É. ser meio óbvio, né? E tem E é, também o avanço das plataformas, né? Então, o é. IGTV, por exemplo, não existia, né? Ano passado.
várias coisas. As plataformas elas vão evoluindo conforme a gente vai necessitando explorar esses espaços, Uhum. né? Pois é. Então, a ideia de ter você aqui, Ricardo, é para você falar um pouquinho sobre o que é a vergonha, como é que ela se caracteriza, e se você puder dar uma dica para a gente, como é que a gente É. melhora essa questão para a gente poder aproveitar É, essa maré aí, né? pois é. Bom, vou falar bom dia de novo para quem eu não tinha cumprimentado ainda, né? Esses dados que você trouxe aí são muito interessantes. Essa questão eu não tinha me dado conta disso, mas eu também estou me tornando um consumidor que antes de decidir sobre algum produto ou alguma coisa que eu queira, né, vou para o YouTube, eu vou procurar informações, né? Outro dia eu precisei trocar uma resistência de um chuveiro, né? E como é que mesmo que se faz isso? Peraí, deixa eu ver se eu me lembro. Aí, fui no YouTube e tinha lá gente explicando como fazer. Achei uma coisa bacana. Receita de Tipo um comida, tutorial, né? né? Então, os vídeos realmente são uma fonte, né, inesgotável de conhecimento, de informação, e ajudam a gente a tomar decisões, né? Decisões de compras e decisões de como fazer, né? Bom, vamos para a vergonha. Eu achei muito interessante a chamadinha que você fez no post, né? Assim, como driblar a vergonha, né? Você usou um termo que é mais comum no futebol, né? No futebol se diz, um jogador vem, né? Você vai com a bola, ele pegou a bola, ele sai correndo e ele tem que driblar os outros jogadores que querem tomar a bola dele, né? E ele precisa ter uma atitude assertiva para poder driblar o adversário, senão vão tomar a bola dele e ele não vai fazer o gol, né? Aquele que consegue, né, dar os melhores dribles, eles conseguem também alcançar a meta lá, que é o gol, né? Na vida, se a gente usar essa analogia, né, e pensar que a gente quer driblar os sentimentos difíceis, né, a gente pode cometer um erro grave, né? Porque no futebol, o adversário está ali na frente, você está vendo o que ele faz, né? Se o jogador diz assim, ele está vindo para a direita, eu vou para a esquerda, né? Ele abriu as pernas, eu jogo a bola por baixo das pernas dele e dou a volta pelo outro lado, e quando ele vê onde é que está a bola, né, eu já passei, né? Esses grandes jogadores aí que são muito bons em dribles, né? Eles sabem fazer isso com maestria. Mas eles têm um adversário muito claro na frente deles, né, com os movimentos são todos perceptíveis. Quando se trata dos nossos adversários internos, né, quando a questão tem a ver com os inimigos que estão dentro da gente, né, que querem tomar a nossa bola, né, e que querem dificultar o êxito, né, o alcance daquilo que a gente deseja, o nosso objetivo, nossa meta, então aí a coisa fica mais difícil. Aí a palavra driblar começa a querer ser usada como enganar no sentido de não ver, né? De esconder. Né? A gente tem 7 emoções básicas que pertencem ao nosso funcionamento, que compõem o nosso funcionamento emocional. Medo, raiva, tristeza, alegria, nojo, né? Excitação, sexualidade, prazer e vergonha, né? A vergonha é uma das emoções básicas. E o problema da vergonha é que primeiro, ela tem muitas caras, ela se esconde de diversas formas, né? É uma emoção que tem uma habilidade enorme de se esconder. É diferente do medo ou da raiva, por exemplo, né? Que a gente identifica com mais facilidade quando a gente está sentindo uma dessas emoções, né? A tristeza é uma emoção que muita gente ignora, e como você lembrou bem numa outra live que nós fizemos, você lembrou aquele filme Divertidamente, né? E como ele é baseado em Sim. neurociência, eles ali só falam em 5 emoções, né?
eles não, mas eles mostraram uma coisa importante no filme, que todas as emoções trabalham em conjunto. Ou seja, a gente precisa ter acesso às nossas emoções, e a vergonha é uma delas, né? Para poder lidar com as nossas questões, né? Eu tenho repetido isso aqui, isso é uma máxima, uma afirmativa central em terapia, que é: a gente não cura o que não sente, né? A gente não consegue lidar com os problemas que a gente não identifica claramente como eles são, né? Se a nossa consciência ficar negando, né, se a gente usar que são defesas primitivas, né, projetando, colocando fora da gente, ou negando que a gente está vivendo aquilo, né, geralmente a gente não consegue resolver, né? A vergonha especificamente, ela há indícios dela estar presente na nossa vida desde quando a gente era bebê, né? Porque ela tem relação com essa inibição do prazer, né? O choque pequeno ou grande, intenso, que varia em termos de intensidade, é um choque que provoca um certo encolhimento, um fechamento do sistema nervoso autônomo, que diminui a possibilidade da gente manter a interatividade, manter a comunicação, manter as trocas, né? Poder continuar falando de si. Se a gente pensar numa pessoa dominada pela vergonha, né, a inibição vai fazendo ela se encolher e ela quer se esconder, né? Olha a cara da vergonha aqui, né? Que emoção é essa que eu estou mostrando, né? É raiva, né? É medo, né? É tristeza, é alegria, né? É nojo, é excitação, não, olha, é uma cara muito clara, né? É a cara da vergonha, é se esconder. Porque a vergonha é diferente da culpa, né? Ela atinge o eu como um todo. E neurofisiologicamente, ela atinge o organismo, né? A gente se fecha. Uma pessoa muito envergonhada diz assim: nossa, se eu achasse um buraco para me esconder, né, eu teria. Né? Eu não queria que ninguém me visse naquela hora. Né? E tem a tal da vergonha alheia, né, que a gente vê às vezes. Tem adolescentes têm muita vergonha das mães, dos pais, né? Sentem vergonha quando os pais são meio atirados, desinibidos, né? Alguns são até exagerados, né? Quando os pais se expõem demais, né, sem muita assertividade, né, os adolescentes ficam horrorizados, eles se travam, é vergonha. A gente vai somando vergonhas que vão se escondendo dentro de nós ao longo da vida. A gente pode ter vergonha pelas sensações sexuais, pode ter vergonha pelas próprias emoções e sentimentos, né? Porque em algumas famílias, em partes do nosso funcionamento cultural, negar os sentimentos é tido como elegante, né? Como chique, assim. Você passar pelas coisas como se nada te atingisse. A coisa mais comum que eu escuto no consultório são os pacientes dizerem assim: eu não quero mais sentir isso, né? Pois é, né? Aí que problema, né? Você não quer sentir o que você está sentindo. Você não quer aceitar a sua realidade, né? Às vezes uma pessoa procura terapia esperando que a terapia leve-a para reforçar os mecanismos de evitação dos sentimentos e das emoções, né? E a gente não resolve as coisas assim. A gente tem que encarar, né? A gente tem que se despir do orgulho, do perfeccionismo, da expectativa de que a gente possa superar as coisas sem passar por elas, né? Como se algo fosse acontecer magicamente, né? Independente de você. Né? Eu estudei hipnose por um tempo significativo, mais de 4 anos, eu fiz vários cursos. Eu Sabia, fui. não. Teve uma época da minha vida, da minha carreira, isso começou mais ou menos em 93, 94, acho que foi 94. Eu comecei a fazer cursos de hipnose, isso foi por bastante tempo. E eu via pessoas pedindo
hipnose para não ter que viver as coisas, porque se sentindo assim, como se assim, esse psicólogo vai me botar para dormir, eu vou entrar em transe, né? Ele vai fazer umas coisas lá e quando eu sair o problema vai estar resolvido, Vai né? estar resolvido. Porque a pessoa não se sente capaz de enfrentar o que ela tem para viver. E alguns têm motivos muito bons, né? São os traumas, né? Essas pessoas geralmente passaram por situações tão devastadoras que elas não se dão conta, né? Que fizeram com que elas se sentissem mais fracas, incapazes de enfrentar, por exemplo, uma figura de autoridade, né? Enfrentar chefe no trabalho, enfrentar a exposição, que é o nosso tema aqui, né? A exposição da própria imagem, se apresentar em público, isso é percebido de uma maneira muito devastadora. Então, a natureza da inibição, né, precisa ser compreendida, né? Cada um tem que poder achar dentro de si, né, quando a pessoa diz eu estou com vergonha de gravar uma live, eu estou com vergonha de gravar um vídeo para mostrar meu trabalho, ela precisa reconhecer, tentar identificar qual é a natureza disso, né? O que ela está temendo, né? Se for somente a vergonha associada a um padrão caracterológico, que é uma maneira de ser, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um traço de caráter confrontativo, né? São as pessoas que, quando estão prestes a sentir vergonha, né, elas contra-atacam, né? Elas não podem se sentir fracas em momento algum. Então elas estão sempre com o dedo apontado e acusando alguém, né? E se você fala qualquer coisa, por exemplo, um chefe diz para um funcionário que tem esse perfil no trabalho e diz assim: olha, o relatório que você me entregou, ele está falho, ele tem umas falhas aqui, você precisa corrigir. Isso é uma informação técnica, digamos assim, né, do trabalho que o cara fez. Mas a primeira sensação desse tipo de pessoa é que vergonha, eu fiz algo que precisa de reparo, né? O meu trabalho não está perfeito, né? O chefe não me elogiou. Se a pessoa for desse tipo confrontativo, aí ela vai dizer assim, também com essa droga de equipe que você dirige aqui, né? O cara não me deu a informação que eu pedi, aí ele começa a atacar, né? Ele vai atrás dos erros dos outros para se defender da percepção que a vergonha provocou nele, né? Que é a percepção de que na mente dele ele está sendo atacado. Então ele está sendo julgado como fraco, né? Uma outra pessoa com outro perfil de personalidade que tende a responder visando sempre estar certo ou errado, né? Está sempre lutando por estar certo. Essa pessoa já responde de uma forma diferente, ela fica racionalizando, né? Aquele aviso do chefe de que o trabalho não ficou bom, que ficou deficiente, ao invés dela absorver, perceber a sensação de vergonha que ela teve, ela começa a devolver com racionalizações, né? Ela começa a justificar, racionalizando aquilo, ao invés de aceitar, nossa, estou sentindo vergonha. É só você pegar o relatório de volta, sentar na sua mesa, ver o que está faltando e concluí-lo, né? Mas essa pessoa não faz isso, ela fica racionalizando, tentando achar uma saída, explicando coisas, ela não fica contra-atacando como o outro, né? Ela não acusa ninguém, mas ela tenta justificar, né? E tem aquele que absorve, né? Absorve como alguém que tá bem, vou fazer melhor, dá licença, né? A pessoa ela não é humilde, ela se diminui,
ela se encolhe, ela absorve aquilo e o que ela, na verdade, sentiu foi vergonha, né? Todos os três casos foi vergonha, né? As Vergonha. situações, é, porque na nossa cultura, cultura judaico-cristã ocidental, nós somos especialistas em críticas, né? O que nós mais sabemos é criticar. Se você quiser dar um curso sobre crítica, você não vai ter aluno, porque é, ninguém precisa de aprender a criticar, né? Um curso sobre como julgar e criticar os outros, esse curso não vai fazer sucesso, né? Agora, se você tiver um curso, oferecer um curso sobre como ser mais assertivo, ou como ser mais tolerante com críticas, ou como aprender a superar o efeito negativo das críticas, talvez você aí lote bastante turmas, porque as pessoas que estão sofrendo com críticas, né, elas vão querer aprender a sair disso, né? A vergonha, ela está associada diretamente, né, a vergonha que a gente pode chamar de patológica, né, que seria um alto grau de vergonha, ela está associada diretamente a esse nível crítico, julgador, que não deixa que a pessoa age, né? Uhum. Ela, então, como driblar a vergonha, né? Você primeiro tem que driblar o juiz interno, né? Aquele Uhum. que está dentro de você julgando. Veja bem, você pode ter uma pessoa te acusando de alguma coisa, né, que você sabe que você não fez, né? Você isso, você aquilo, né? Você pode virar para essa pessoa e dizer assim: você está equivocado, não fui eu que fiz isso, né? Você está apontando seu dedo para a pessoa errada, né? Claro que como isso é uma situação estressante, vai provocar um certo mal-estar, mas se você sabe da sua inocência, você não tem por que sofrer com isso, né? A outra pessoa é que está equivocada, o equívoco é do outro. Agora, Uhum. se você tem esse inimigo dentro de você, né? Se você tem esse juiz fazendo essas críticas a você mesmo, né? Aí você está roubado, entende? Porque você está dormindo com o inimigo. Você encosta a cabeça no travesseiro. O que, que eu É, fiz de errado hoje? Né? Tem gente que me descreve às vezes assim, né? Faz um checklist na hora que vai dormir, pensando assim: bom, hoje eu errei ali, checklist. das coisas erradas que a pessoa julga que fez, né? Puxa vida, que vergonha que eu passei, ou que às vezes ela não reconhece a vergonha, mas ela faz uma crítica muito severa, aí começa a ficar com raiva, não dorme direito, sonha, sonha que está brigando com o chefe, que está brigando com figuras de autoridade, né, que está brigando com gente na rua, e por aí vai. Quando esse juiz está internalizado, né, você tem que olhar para dentro, não é olhar para os outros, não é se defender das críticas dos outros, né? Se defender das críticas dos outros tem a ver com um senso de adequação, né? E se a pessoa que está criticando for alguém que tem esse juízo severo, né, que não tolera erro, que tem uma reação muito forte a qualquer erro, né? Existem famílias assim, né? São famílias julgadoras, são famílias críticas, são famílias que estão sempre apontando defeitos e criticando, né? Isso é muito sofrido para todos e eles não veem isso, porque quando um relaxa, quando um comete ou comenta algum ato, alguma coisa assim, por exemplo, na pandemia, a pessoa dizia assim: eu saí de casa, cheguei lá na esquina, lembrei que eu estava sem a máscara, né? Voltei para pegar, né? Saí de carro, aí cheguei no mercado, puxa, como é que eu vou entrar? Aí o familiar, o outro familiar crítico, já diz assim: mas você tem que prestar mais atenção. Como é que você sai sem máscara? Entende? Já está com aquele terror. E aí as pessoas, aí o outro, se for do tipo que contra-ataca, né, começa a brigar. Assim, poxa, porque o mal-estar de ser criticado vai se propagando, né? E É uma quando tensão permanente, né? é, É é um uma tensão negócio permanente, que porque fica uma nuvem ali em cima da pessoa, né? O tempo todo. exatamente.
não tem tempo para o erro, né? E nós estamos numa condição, que é a condição humana, que é uma condição errátil, errante, né? A gente tende ao erro. E quando esse juiz é muito forte, ele não dá colher de chá, ele destrói, né? Na psicanálise se usava, ainda se usa em alguns contextos, né? A expressão o superego está batendo no ego, né? A pessoa está apanhando porque e às vezes isso leva à depressão. Muitas depressões estão associadas a críticas muito severas, né? A um ataque. Na verdade, a gente chama isso de ataque. E a gente chama de ataque diferenciando o superego, que é aquele que traz para nós um senso de certo e errado, de adequação, que tem a ver com a vergonha também, né? A vergonha também alimenta isso. Ela nos dá, o lado positivo da vergonha nos dá um senso de adequação, né? E o lado negativo é levar essa crítica absurda, essa crítica tão severa, que não deve ser aceita, percebe? Quando alguém aponta o dedo para você, te culpando, te acusando de alguma coisa que você não fez, ou distorcendo o que você fez, né? Aumentando a gravidade, né? Como isso, por exemplo, a pessoa saiu sem a máscara, voltou em casa, pegou, tinha uma moça vendendo na porta do supermercado, ela foi lá e comprou e resolveu o problema, né? Essa flexibilidade frente ao erro, frente à falha, né? Muitas vezes não é encontrada em certas famílias, né? Porque ou as críticas são severas ou as críticas vêm através de ironias, né? Vêm através de algo assim, estou vendo se você vai botar muito pó de café hoje, né? Vai fazer aquele café horrível que você faz, né? Por exemplo, né? Um apontando o dedo para o outro, criticando, né? Ao invés de dizer, olha, eu prefiro menos pó de café, né? Vamos tomar cuidado, porque assim como você erra, eu também posso errar, né? Quando a gente flexibiliza a possibilidade do erro, né? A gente pode se mostrar de uma forma mais honesta, né? Eu posso me mostrar errante, porque eu erro e você também erra, e todo mundo pode errar, né? Então, a gente tem que flexibilizar essa instância julgadora antes de mais nada. Senão, a gente não consegue dizer a que veio, né? Dizer o que você quer, onde você quer chegar, qual é o produto que você quer oferecer para as pessoas, né? Então, a vergonha precisa ser flexibilizada. Só que, aliás, o julgamento precisa ser flexibilizado. Só que a gente tem um condicionamento, a gente tem um hábito, a gente tem uma memória e a gente carrega cargas, né, arcaicas de memórias de vergonha que foram dissociadas da consciência, né? Quando uma emoção é sentida, né, sentida do jeito que ela é, né, e ela não tem que se transformar em comportamento destrutivo e nem em fuga, né? Se eu disser que estou com medo de alguma coisa, né, meus sintomas estão aumentando, eu acho que eu peguei esse coronavírus, eu estou com medo, por exemplo, né? Eu vou lá no médico, vou pedir um exame, vou constatar, mas vou com medo, eu estou consciente do meu medo. Eu preciso de uma prova de realidade para me tranquilizar e também preciso de uma certa dose de flexibilização, mas aceitar o meu medo para ele poder passar, né? O medo vai diminuir, todas as emoções diminuem, né? Tudo passa, é só atravessá-las, né, que a gente consegue chegar lá. Mas se eu começo a evitar as emoções, né, eu crio mais tensão dentro de mim, né? E esse aumento de tensão gera mais defesas. E isso gera mais medo. No final das contas, o ciclo só aumenta. Então, a gente traz uma memória de experiências de vergonha que precisa ser trabalhada de uma forma adequada. Então, aí você diz assim, mas eu quero gravar um vídeo, eu estou entendendo tudo isso. Tá, eu aceito que eu possa me expressar, eu quero gravar um vídeo falando sobre papapá, assunto qualquer. Mas eu estou sentindo muita vergonha, né? Eu estou sentindo a vergonha de me expressar.
Essa vergonha pode estar associada a cenas, a memórias de vergonha de outras experiências, né? Foi ao quadro falar com os coleguinhas da escola, a professora chamou e fez xixi na frente de todo mundo, né? Com 4, 5 anos de idade, a turma riu e ela, aí aquela coisa do ridículo. A cena da vergonha pode estar associada, a vergonha pode estar associada a ter mostrado algum sentimento, né? Mostrou para o coleguinha que estava apaixonada por ele, ou mostrou e os outros viram, né? Os meninos têm uma certa idade que eles parece que só sentem vergonha, não sentem outra coisa, entendeu? Eles só criticam, fogem, paga mico, tá pagando mico, né? Um botando a coisa no outro, porque eles não suportam a carga das emoções e a carga da sexualidade que está aflorando, que eles ainda não sabem como lidar, né? E muitos se fecham, ou se fecham, né? Ou ficam agressivos, né? Ou ficam racionalizadores, tentando se justificar, porque são cargas de emoções muito intensas, onde a vergonha está associada, né? Ou houve também atitudes muito duras e dolorosas que vieram dos pais, né? Que provocaram vergonha, né? O menininho brincando, dizer eu sou um super-homem, aí, super-homem nada, você é um bosta, você é uma barata que está andando aí. Quer dizer, isso humilha, né? Houve uma humilhação, né? A vergonha está associada a um pacote de coisas ruins que precisa ser trabalhado, esse pacote precisa ser aberto, precisa ser processado. Isso aí tem que ser um trabalho terapêutico, né? A terapia da vergonha é muitas vezes a terapia da história emocional da pessoa, né? Não tem que pensar que precisa passar anos e anos em terapia, mas se você leva esse cenário para o consultório, você libera as ações do dia a dia, né, para que você tenha mais energia para realizar seus atos de progresso, o seu desejo de viver construtivamente, de realizar coisas que vão te trazer benefícios, vão fazer você ganhar dinheiro, vão fazer você crescer na vida, né? Sim. Isso tudo precisa dessa separação interna, né? A pessoa tem que identificar, isso é o trabalho que cada um tem que fazer consigo mesmo, ela tem que identificar o nível de perturbação que ela tem. Se ela não consegue fazer isso, ela precisa da ajuda de uma psicóloga, de um psicólogo, né, para poder fazer um diagnóstico da situação e trabalhar. A gente cria antídotos, né? A gente usa na terapia antídotos contra essas afirmações destrutivas, né? Do tipo, eu não mereço, né? Eu sou um merda, eu não valho nada, né? São atitudes críticas muito severas que foram introjetadas e que compõem esse juiz crítico doloroso, né? E que causa muito sofrimento, né? Quando a gente encontra pessoas, como eu já falei, né, fazendo essas acusações, a gente até pode se defender delas de uma forma melhor ou pior, né? Mas quando está internalizado é complicado, né? Porque É você complicado, né? É complicado porque você está criando. Tem uma fonte de geração desses ataques, que é o autoataque, né? E na terapia da vergonha, o autoataque tem que ser substituído gradativamente, né? Isso não é uma mágica, pelo autoapreço, né? A pessoa tem que poder amar quem ela é, né? Com todas as limitações, com todas as dificuldades, né? A gente não adianta querer amar uma outra pessoa, esperar que você se transforme numa outra pessoa para poder amar a si própria, né? Se for aquela coisa de, você é uma boa pessoa, né? Mas se você melhorar um pouquinho nisso ou naquilo, vai ser ótimo, né? Você é uma boa pessoa, tudo bem, bem-vinda do jeito que você é, né? Seja você mesma. A gente tenta melhorar porque a gente precisa mudar, a gente precisa rever os nossos conceitos, a nossa visão de mundo o tempo todo. Não adianta achar que as suas certezas, né, são uma garantia de sucesso na vida, né?
A Brené Brown, que escreveu aquele livro sobre a vulnerabilidade, né? Poder ser vulnerável, eu esqueci o nome do livro exatamente, Ah, ela diz assim: é muito fácil você ficar aí na sua zona de conforto criticando os outros, né, que estão tentando fazer alguma coisa, né? Então, se você vai para o YouTube e faz um vídeo oferecendo um produto e tal, e o outro que fica lá e não bota a cara dele em lugar nenhum, né? Ele fica na zona de conforto, só botando aquelas mensagens, que coisa horrorosa, que isso, que aquilo, fazendo críticas, né? Essas pessoas, então, os covardes, né, se escondem atrás das suas críticas, né, mas se escondem na sua zona de conforto, né? Eles ficam atacando de forma passiva, né? Mas então, vamos lá fazer o trabalho, tenta fazer melhor, né? Então, isso é uma maneira de compreender que todos nós somos passíveis ao erro, né? Todos nós podemos não nos comunicarmos muito bem, todos nós podemos, quando a gente sai da mediocridade, né? A gente vira alvo de ataques mesmo. Agora, esses ataques são aquela coisa assim do tipo, é mais fácil você lidar com o inimigo que vem pela frente, né, como na analogia do driblar, né, do futebol, do que você se defender de um amigo pelas costas, né? Uma pessoa que quando está na sua frente é sua amiga e quando está nas costas está falando mal de você. Isso, a gente precisa ter defesas bem claras de que esse tipo de situação a gente deve evitar, quando é possível evitar, às vezes não é possível evitar, né? Às vezes a gente sim. tem que confrontar, mas isso é uma situação emocional difícil. Agora, quando você carrega dentro de você, né, essas figuras, esses estados de ego extremamente destrutivos, né, que te atacam, quer dizer, quem tem um estado de ego desses, esse juiz crítico e severo, não precisa de inimigo, né? Não precisa de ninguém criticando, Não precisa. entendeu? Não precisa, porque você se ataca tanto, né? Essa pessoa se ataca tanto, e isso tem que ser invertido, né? Ela tem que passar a não aceitar os ataques da sua parte crítica, né? Da sua parte julgadora, né? E trabalhar na digestão das emoções, né? Porque as memórias de vergonha, o padrão de vergonha contido, né, que está no nosso inconsciente e que está no nosso corpo e que aparece sob a forma desse mal-estar, né, ele também precisa vir à tona. Então, a gente precisa poder aceitar estar sentindo vergonha e olhar para essa vergonha no corpo, sentir. Né? Se você ficar 5 minutos, né, pode ser que leve 5, 6 minutos atento a isso, né? Você diz assim, eu quero gravar um vídeo. Ai, não, a vergonha que eu estou sentindo, não. Ou então fica racionalizando, não, ninguém vai gostar, não, acho que está errado aqui, né? Fica o perfeccionismo no texto, né? Ou fica já imaginando, se alguém me criticar, eu vou atacar dessa forma ou daquela, né? Se você identificar esses padrões, né, e procurar aceitar a vergonha, né? Eu vou começar a gravar. Estou com muita vergonha, estou sentindo. Deixa a vergonha fluir, né? Deixa a sensação da vergonha fluir, dê tempo para ela, né? E você diz assim, hoje eu acho que eu não vou conseguir gravar, está muito forte. Ok, grava mais tarde, grava Ok. depois, né? Espera passar a sensação da vergonha, mas fique consciente dela, né? Não tente inibi-la, não tente negá-la, não tente criar mais tensão se dissociando, reprimindo a vergonha, né? Se você reprime a vergonha, ela aumenta, ela não diminui porque você reprime. Agora, ela diminui porque você aceita, né? Quando você aceita, você diz, tudo bem, eu estou sentindo vergonha, faz parte de mim, né? Eu podia estar sentindo um prazer enorme, eu podia estar sentindo um medo enorme, mas estou com vergonha mesmo. Então, a coragem, o livro da Brené Brown é a coragem de ser imperfeito, né? É Ai, aceitar a legal. vulnerabilidade. A coragem de ser imperfeito é a coragem de ser você mesmo, né? A coragem de ser Sim. verdadeiro.
Então, quando a gente aceita a vergonha como mais uma das emoções que atravessam a nossa mente, né, a gente para de querer se esconder dela, né, a gente fala abertamente. Né, eu tenho muita vergonha, eu tenho vergonha. É, a vergonha me fez atrasar um pouco, eu tive medo de me expressar porque eu sabia que eu ia sentir vergonha. Então você tem que poder se acostumar com a vergonha e até que ela se torne Excelente. natural. Isso que Isso, você em vez falou de a gente aceitar que ela faz parte, esse daí é um dos melhores raciocínios, né? Exato. É integral, ela faz parte, né? Então, isso é muito bom. Isso muda um pouco a nossa relação com ela. Muda bastante, né? Porque isso é efeito, né, de um reposicionamento, né? Eu não tenho que, eu tenho que fazer como jogador de futebol. Eu não posso negar que o cara está vindo ali para me tomar a bola, né? Então, se eu disser que é a vergonha, não, não é a vergonha, é outra coisa, né? Se eu for brigar com a torcida, vocês estão me vaiando aí, o cara vem e me pega a bola. Eu não consigo, o jogador não consegue mais, né? E se ele ficar tentando explicar, ó, veja bem, ou se ele recuar e dizer, ah, não, tá bom, quer levar a bola, leva, né? Não vou brigar com você por causa disso, tem tantas bolas aí no armário, ou seja, é preciso aceitar. O cara vem tirar a bola, é como uma vergonha que chega, né? Você tem que enfrentá-la. Mas como enfrentá-la? Aceitando, né? Não, não se trata de algo externo que você combata, né? É algo interno, né? É algo que está vindo de dentro de você, né? E a gente tem que olhar para as nossas emoções e para as nossas reações e para aquele pandemônio de negatividades, né? Que às vezes é enorme, né, na mente de uma pessoa, né? A gente tem que olhar com bondade, né? A gente tem que se olhar com bondade, a gente tem que gerar compaixão por nós mesmos, né? Não adianta querer sair pela negação, sair pela dissociação, querer sair pela crítica dos outros, né? Ficar apontando críticas aos outros ou por justificativas, porque se você não aceitar a emoção, a vergonha como uma emoção que flui naturalmente, né? Ela não vai embora nunca, ela fica aumentando, né? Ela fica se alimentando dessas máscaras, né? Mas quando a gente aceita, ela não tem mais do que onde se agarrar, ela não tem mais do que se alimentar, né? Então ela vai diminuindo, né? Então, Vai quando diminuir. você vê, ela vai diminuindo, mas ela não vai diminuindo porque você está mandando ela diminuir, né? É porque você a está acolhendo, entende? É porque você a está integrando, né? E se ela estiver associada a memórias traumáticas, a coisas feias, aqueles horrores, né, que a gente traz e que é melhor compartilhar só com o terapeuta, né? É melhor trabalhar isso em terapia, né? Porque você vai para um ambiente seguro, onde você não vai encontrar ninguém te julgando, ninguém te criticando e vai estar te ajudando a atravessar essas questões, né? É, a Sim. terapia foi desenhada para isso, as terapias são desenhadas para isso. O MDR, por exemplo, ajuda muito a lidar com situações de vergonha, né? É, o seminário que eu e o Fabiano damos é sobre a vergonha, né? Que, aliás, é bom todo mundo saber já que vai virar um curso online, Sim, né? Em breve, a gente já sim. está trabalhando nisso, né? O seminário Fiquem da vergonha ligados. tem uma parte que é sobre o MDR, né? E que a vergonha é associada a trauma, a vergonha que não deixa a pessoa se expressar mais livremente, né? A vergonha que leva a pessoa a fugir da terapia, ou a vergonha que também está no terapeuta e que ele também se esconde, e aí superficializa a relação, né? Isso tudo a gente trabalha em terapia quando a pessoa não dá conta sozinha, né? Mas tem gente que já tem um histórico de terapia, ou então, por si só, já foi capaz de superar muita coisa, né? E pode ser que com essas dicas a pessoa se libere para lidar melhor com a situação. O que ela precisa é não procrastinar,
né? Não adiar Esse, demais esse contato, né? isso é algo que é um outro capítulo, né? Que é o capítulo da procrastinação. A vergonha também faz com que as pessoas se tornem procrastinadoras, né? Porque ela prefere ficar nas historinhas que ela tem na mente, que ela cria, para não ter que agir, né? Porque tem que enfrentar tarefas difíceis, né? Às vezes, por exemplo, tem que fazer coisas que são chatas, né? Por exemplo, acho chato fazer imposto de renda, entendeu? Mas todo ano tem que fazer. Eu vou lá Todo ano tem que e fazer. quando eu percebo que eu estou adiando demais, né? Tá na hora de trabalhar, a minha tendência é procrastinar, né? Vamos resolver isso logo. Vamos abrir um tempo, selecionar um tempo para fazer isso, né? Porque a procrastinação leva a gente para um ciclo onde a gente fica buscando satisfações imediatas, que vão desde a clássica torta de chocolate, né? Ou uma droguinha qualquer, antimonotonia, né? Um veneninho antimonotonia qualquer, né? Ou outras coisas, como ficar horas e horas vendo Instagram, Facebook, né? Vendo mídias Sim. sociais, vendo e-mails, essas coisas, e não, a pessoa fica girando em círculo, né? A tendência a procrastinar, ela pode ser uma tendência que esbarra na questão da vergonha. Imagina esse ciclo repetitivo, né, que uma pessoa pode identificar. Ela pode dizer assim: o que que eu me propus a fazer hoje? Né? Ah, eu me propus a ligar para a Lívia e dizer: Lívia, vamos marcar a hora de fazer aquele vídeo para aquele projeto de marketing. Eu quero, né, incrementar e divulgar meu trabalho e tal. Aí ela, em vez de ligar para a Lívia, pegou o telefone, mas deixa eu ver como é que está o Facebook, deixa eu ver. E, nossa, olha que Vai para artigo outra tarefa. interessante, olha. Aí começa, né, um ciclo, o dia acaba, e a pessoa diz, nossa, não liguei para a Lívia, entende? Porque ela ficou naquele ciclo da procrastinação. Com certeza, a vergonha estava agindo como uma guardiã em torno disso, né? Ou então a pessoa diz, nossa, tem E tanta tem que coisa sair. importante para fazer, e todo mundo tem coisa importante para fazer. Todo mundo tem coisa urgente para fazer, né? Então, quando você diz, eu vou enfrentar essa coisa difícil, você tem que tender a enfrentar a procrastinação, a tendência à procrastinação, que pode estar muito associada à vergonha, e a vergonha em si, né? E se ela aparecer, né? Se eu olhar para o vídeo e dizer, nossa, estou aqui, que vergonha. Né? Oi, gente. Né? Se ela aparecer, você deixa ela passar, espera ela passar, sinta, não lute contra ela. Né? Quando a vergonha está associada a coisas muito drásticas, a muito severas, né, a pessoa não adianta contar, né, porque aí vai ficar pior, vai ficar uma coisa muito inadequada. Né? Eu vim aqui fazer uma live sobre vergonha, aí eu chego para você e falo, nossa, Lívia, eu estou com tanta vergonha de estar aqui na frente de vocês falando, né, sabe que essa vergonha me lembrou um ridículo que eu passei quando era criança, aí complica tudo, você não vai. Né? Isso você não vai à frente, né? Você não tem que compartilhar essas coisas, até porque ninguém está interessado nisso. Isso é Sim. assunto que você sai do seu foco, sai do seu objetivo. Né? Então, eu sei que a vergonha de falar hoje está associada a uma experiência muito ruim. Vou levar isso para minha terapia, porque isso é de lá. Né? Então, se isso é muito forte, tem que esperar a terapia agir para a pessoa poder chegar na frente do vídeo e se E comunicar fazer. e Uma fazer. das coisas Né? que. E nós que somos do marketing, eu vejo assim, até pelos cursos que eu faço também, para que eu possa me desenvolver, né? É que o grande valor que nós entregamos é, na verdade, é botar a pessoa em movimento, porque não é muito pelo resultado, é pelo processo mesmo, né? Então, eu mesma, até os Uhum. 30 anos, eu era muito tímida, tinha muita vergonha, muitos Você já traumas, tem bullying mais de de 30 escola. anos, Lívia? Você já É, tem mais de eu 30 tô, anos? Nossa. eu tô com 39. Até uns 32 eu não conseguia falar em público, apresentar trabalho na universidade, era um trauma, era um problema. E aí, quando eu percebi que a necessidade de sobrevivência era maior
do que os meus Uhum. sentimentos, que eu precisava melhorar, eu percebi que aos poucos eu fui começando a me desenvolver melhor, né? Então eu vi que isso foi Uhum. se dissolvendo, como você falou, né? O negócio foi diminuindo naturalmente, não foi É, fácil. E sim. continuo com vergonha, acho que vergonha é um sentimento que a gente leva a vida toda Uhum. para lidar melhor, né? Agora, no marketing, eu percebo que algumas coisas surtem efeito, né? Eu não sei se para você faz sentido, mas, por exemplo, quando eu Uhum. falo com um terapeuta que o propósito dele, né? Assim, o objetivo dele estar na rede, existe um propósito muito maior do que a dificuldade que ele tem, que é ele ajudar outras pessoas. Isso faz com que ele se ponha em movimento. Quando ele pensa, nossa, eu preciso ajudar outras pessoas, eu sou útil, né? Eu posso fazer parte. Então, ter um propósito ajuda, se respeitar, né? Digamos assim, você vai definir metas e objetivos de marketing, né? Então, saiu aqui. Oi, oi. É, deu Voltei. uma travada aí, não foi? Deu uma travada. Né? Você Então, falou metas e objetivos e eu perdi o resto. metas e objetivos de marketing. Então, quando você tem metas, então, por exemplo, eu preciso construir uma audiência, eu preciso fazer um seminário, fazer uma aula, né? Eu preciso divulgar um produto ou um serviço, eu preciso falar sobre determinado tema, porque esse tema é importante. Por exemplo, a constelação familiar é um assunto que no YouTube, que hoje é a maior mídia social, é o site que mais tem acesso no mundo depois do Google, é o YouTube. É o segundo maior Uhum. site do mundo. Se você procurar constelação familiar, tem pouquíssimos vídeos. Uhum. Pouquíssimos. Você tem muito mais conteúdo escrito do que gravado. Então, isso que eu chamo é uma janela de oportunidade. Então, quando você Uhum. identifica essa oportunidade, você tem propósito, que está ali alinhado com seus objetivos, você começa a pensar mais nesse negócio todo, e isso pode te colocar em movimento, né? Porque você vê que Uhum. tem uma importância, né? Mas eu sempre falo, gente, faz o que você consegue fazer, né? Não gera mais tensão do que já existe, né? Faz o que você consegue Uhum. fazer, do jeito que você pode, com o celular que você tem. Não Uhum. precisa procurar. Tem Sim. gente que começa a procrastinar e fala assim, eu não tenho o celular perfeito, eu não sei editar um É. vídeo. Ela começa a inventar um monte de desculpa para ela não gravar, né? Então, Uhum. aí é aí que quando eu identifico o procrastinador, eu entro assim, de leve para poder ajudar essa pessoa a se colocar em movimento. E nas Uhum. mídias sociais, você falou esse negócio da nossa cultura de julgar, de criticar. A gente está num momento muito difícil mesmo, porque está tendo uma avalanche de pessoas que estão entrando nesses movimentos eu falo, corrente de ódio, né? Então, às vezes as Uhum. pessoas cometem erros na vida, todo mundo comete erro. Então, na sua audiência, sempre vai ter um momento que você vai ter um hater, que é uma pessoa que não gosta de você, né? E aí eu Uhum. falo que assim, a gente tem que ter muita coragem, muita calma mesmo, para a gente manter com a gente só aquelas pessoas que torcem É. pela gente. Uhum. Não ficar ficcionada pelo número de seguidores. Eu preciso ter 10 mil seguidores. Não, você não precisa. Você precisa de 10 pessoas que estão com você na sua jornada, porque em algum momento Uhum. você vai ser vulnerável, você vai errar, você vai ter que se posicionar, às vezes você não vai estar tão disponível assim. E o Uhum. hater, aquela pessoa que não está com você na jornada, ela só está esperando a primeira falha sua para te Uhum. detonar, né? Então, nas mídias sociais, nessa jornada, a gente vai encontrar pessoas que gostam mesmo da gente. E tem Uhum. gente que vai embora. Então, assim, a gente tem que agradecer a pessoa que vai embora. Aquele não Isso. seguidor, a não persona. A pessoa que vai embora, dê graças a Deus, porque É. ela não está torcendo por você. Então, Isso. no marketing digital, a gente tem todos esses momentos. Quando a gente está começando e quando a gente já está no nível mais expert, que a gente já tem que Uhum. com a gente mesmo, aquelas pessoas certas, as pessoas mais Uhum. certas, né? Por conta disso, porque a vergonha ela sempre vai estar presente, mas a gente não pode ficar parado, porque tem um propósito maior aí que é a nossa importância aí nesse mundo, né? É, Então, assim, essas são exatamente. algumas das técnicas que a gente utiliza no marketing para colocar as pessoas em movimento, mas Uhum. o, o
buscar um terapeuta, buscar um psicólogo é essencial, porque Uhum. para esse trabalho ficar completo. Exatamente. Exato. Quanto mais a pessoa trabalha esses conteúdos dentro dela, menos vulnerável ela fica aos haters e aos ataques irracionais, porque aí o ataque irracional é do outro, não é seu, né? O problema é quando você tem um hater dentro de você, né? Quando esse É. hater tá te diminuindo, está te enfraquecendo, está roubando sua energia, né? Esse é que é o ponto. Essa orientação que você está dando aí é muito boa, é isso mesmo, né? E é bom prestar atenção aos procrastinadores, porque eles não vão muito longe se eles não se trabalharem. Não trabalharem a procrastinação, né? A procrastinação é um dos males assim, mais graves da humanidade. A pessoa, às vezes, vê a vida dela chegando no fim, ela não deu um passo significativo, né? Teve uma vida vazia, porque procrastinou, né? E muitas vezes a procrastinação vem do fato, não de que a pessoa tem uma baixa autoestima, né? Muitas vezes se associa a isso, né? A pessoa não gosta muito dela mesma, ela não acha que ela é digna de ser apreciada, que ela tem algo importante para dizer, ela se diminui, né? Tem baixa autoestima. Mas tem pessoas que têm uma autoestima boa, elas se acham legais, bacanas, gostam delas, alguns até exageram, né? Acham que estão muito melhores do que as outras, né? Mas elas têm uma fragilidade interna muito grande, né? Então é uma autoestima elevada e frágil, que faz com que a pessoa fuja de qualquer crítica, ela não sabe enfrentar críticas, né? Porque construir uma visão de si mesmo que não esteja baseada no fato de que todo mundo tem que te amar, né? Você tem que ser amada por como uma unanimidade, né? Isso nunca vai acontecer, né? Tem Não tem sempre como um agradar mal a todos. diferente. Não tem como, exatamente. Então, Não tem formar uma como. autoestima baseada nessa expectativa se fadar ao fracasso, né? Então, a pessoa precisa se instrumentalizar, primeiro para se conhecer, né? Por que que eu tenho que me achar tão importante assim, né? Por que que eu não posso fazer uma autocrítica, né? Porque a autocrítica retira a pessoa desse lugar, dessa ilusão de grandeza, né? Que ela tenta sustentar, evitando se expor, né? Porque quando você se expõe, você pode receber ataques de haters, né? Que são pessoas irracionais, são pessoas movidas pelo ódio, movidas pela inveja, que elas não assumem, né? Movidas por dores profundas, né? E que não tem por que você nem sequer responder, né? Ataques irracionais assim, eu ignoro, né? Não vou perder meu tempo com isso. Mas às vezes vem críticas boas, né? A gente sempre conversa depois das lives, né? Como é que foi? O que que achou, né? Sempre dá uma dica um para o outro, fala assim, né? Assim eu consegui construir um pouco da minha identidade baseado na possibilidade de fazer autocrítica, né? A autocrítica diz, espera aí, isso aqui não está bom, isso aqui pode melhorar, né? Então, a gente vai se integrando e isso tem que ser um ato bondoso, né? A crítica tem que ser integrada como um ato de amor. Mas quando a crítica vem só para atrapalhar, né? Só para agredir, aí não justifica. Então, essas pessoas não se arriscam porque elas têm uma fragilidade em relação à autoestima delas, né? Elas não suportam críticas e não sabem aprender com as críticas, né? Elas acham que todo mundo tem que achar que elas estão sempre certas em tudo, né? Quando a pessoa acha que não pode aprender com crítica, né? Porque ela está num lugar de autoexaltação muito grande e aí está fugindo das dores que são opostas a isso, né? Como é que está nosso tempo aí, Ricardo, Lívia? o nosso tempo acabou. Queria É, agradecer muito a tua presença, a sua eu que contribuição. agradeço. Foi maravilhosa. Muito Muito grata, viu? obrigado. Obrigado a todos que assistiram, né? E E espero ter fiquem ligados, contribuído aí. com É, certeza. Fiquem ligados na Somática
aqui no Instagram, porque o Ricardo é especialista nesse tema, e ele tá preparando cursos online, eventos online também aí, com esse tema, Uhum. tá bom? Grande abraço. Ok. O Tchau para curso todo vai ser mundo. divulgado em breve, tá bom? Isso.